Biomecânica aplicada às lesões de ombro. Galera, é o seguinte, qual que é a ideia então hoje? De novo, Newmanzão bombando na live. Então de novo a gente vai destrinchar aí o livro do Newman relacionado à biomecânica do ombro, relacionado às lesões de ombro, tá? E aí vocês devem estar perguntando, putz, por que o João tá falando desde o começo, tal, tão simples, né? Sendo que vocês sempre venham fazer lives aqui sobre lesões, reabilitação já da parte final e tal. Então a gente se preocupa muito com técnicas hoje, né? Se preocupa muito em como tratar as lesões, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo da base da nossa profissão, que é a anatomia e biomecânica, né? O objetivo da fisioterapia é devolver função para alguém. Devolver capacidade que alguém tem de se movimentar. Normalmente as pessoas perdem essa capacidade quando tem uma dor, quando tem uma lesão. E a gente só vai conseguir devolver isso para alguém, que é o nosso principal objetivo, é o que eu fico mais feliz de ouvir um paciente falando que melhorou, que consegue agora segurar o neto no colo, que consegue colocar roupa no varal e tal. A gente só vai conseguir atingir esses objetivos se a gente entender como que os movimentos acontecem. No caso aqui, durante esse mês, na articulação do ombro, né? Então, discutir qual que é a relação que a anatomia e biomecânica tem com o ombro e como que isso pode influenciar no nosso dia a dia. Então, já que o nosso objetivo é devolver função, devolver movimento, nada mais importante do que entender sobre o movimento para conseguir abordar essas lesões de uma forma mais efetiva. Então, cara, vamos começar devagar. Biomecânica, eu vou dividir essas lives em duas lives. A gente vai falar sobre biomecânica de novo, porque hoje eu vou ficar falando só sobre biomecânica da clavícula e da escápula. É bem complexo a interação que esses ossos têm para os movimentos do membro superior. Então a gente vai discutir sobre isso aí durante bastante tempo, até a gente entrar nas lesões. Lógico que durante as aulas aqui, vocês sabem que eu gosto bastante disso, eu vou dar vários exemplos clássicos, vários exemplos biomecânicos para vocês, mas e correlacionar isso com a clínica, mas a gente precisa começar da base e muitas vezes, essa é até uma crítica que eu faço à fisioterapia hoje, a gente fica muito preocupado com técnicas, com formas de abordar o paciente, abordagens terapêuticas, e a gente esquece da base para poder avaliar bem o nosso paciente, para poder entender muito bem a causa das lesões ou o que pode estar influenciando naquele déficit de movimento específico que pode ter relação com a atividade que ele não consegue fazer no dia a dia dele. E isso a gente vai encontrar nas matérias lá do primeiro ano da faculdade, anatomia e biomecânica. Então, cara, vamos começar da base para depois a gente chegar no final desses 2 meses aí, a gente está discutindo em alto nível as abordagens que a gente pode ter no tratamento das lesões de ombro. Beleza? Então hoje a live é sobre biomecânica da clavícula e da escápula e a influência que esses ossos têm nos movimentos do ombro, beleza? Sendo que Newmanzão tá bombando aqui, ó. Fiquei a manhã toda pegando aqui algumas imagens do Newman, pegando alguns conceitos pra gente discutir aqui durante a live. Bom, e aí a gente vai discutir ao longo dessas lives sobre biomecânica. Biomecânica da articulação glenohumeral, biomecânica da articulação escápulo-torácica, biomecânica da articulação externo-clavicular e biomecânica da articulação acromioclavicular, tá bom? Hoje a gente vai esquecer um pouquinho da glenohumeral e ficar focado na escápulo-torácica, acromioclavicular e externo-clavicular, certo? Então, vamos lá para as minhas imagenzinhas. Vou pegar minhas imagens aqui, deixei tudo na ordem. Boa, Kaká, protração, retração. Então assim, quais são os movimentos que a galera normalmente fala logo de cara nas minhas aulas, nos meus cursos, né? A elevação, que é quando você faz o shrug do ombro, né? A volta desse movimento, que é a depressão. O Rafa colocou aí adução e abdução, que também pode ser chamado de protração, quando o ombro vai assim para frente, ó, né? Ou abdução da escápula, retração quando o ombro vem para trás, ou adução da escápula. Ao longo da live eu vou chamar isso de protração e retração para ficar mais fácil, tá? Mas também pode ser abdução e adução como o Rafa escreveu. E existe um outro movimento que eu acho que ninguém escreveu aí ainda,
que é rotação para cima da escápula, que a Isa escreveu. Báscula é a mesma coisa. A báscula da escápula é essa rotação para cima, certo? Quando a gente eleva o braço. E a volta desse movimento é conhecido como rotação para baixo, beleza? O Rafa escreveu aí, tilt anterior. O que seria o tilt anterior da escápula? A gente vai falar mais sobre esse movimento, que ele é um pouquinho mais complexo do que esses outros que vocês estão vendo aí na imagem. Mas inclinação anterior da escápula é quando o ângulo inferior dela, que seria meu cotovelo, aqui estão as costelas, certo? A minha mão esquerda do relógio. Quando o ângulo inferior da escápula descola das costelas e o ângulo superior vai para cima. Isso seria a inclinação anterior da escápula. E a inclinação posterior seria a volta desse movimento quando ela crava no gradil costal, tá? Valeu, Rafa. É isso aí. Boa. Então, fechou. Vocês a nomenclatura desses movimentos, coisa linda para vocês. Então, elevação, depressão. Vou começar pelos mais básicos, tá? E o que a maioria das pessoas conhecem. A protração, que é quando ela sai assim, e a retração, que é quando elas se aproximam, as duas escápulas. E rotação para cima, quando eu faço flexão do ombro ou elevação do ombro, esse movimento acontece. Ela roda para cima e a volta desse movimento é rotação para baixo. Onde eu queria chegar, começando com esses movimentos com vocês, tá? Eu queria chegar na importância da articulação externo-clavicular nos movimentos da escápula, beleza? Por quê? Eu não tenho elevação da escápula, depressão da escápula, protração da escápula e retração da escápula, e também a rotação para cima e a rotação para baixo da escápula, ou seja, todos os movimentos da escápula, se eu não tiver uma movimentação livre na articulação externo-clavicular, beleza? E a articulação externo-clavicular, ela é a base de apoio da escápula com o tórax. Então a clavícula, ela basicamente sustenta a escápula. A escápula, ela desliza nas nossas costelas, mas ela está livre no espaço. Quem é que mantém ela apoiada ou em contato com o nosso tronco é a clavícula, através principalmente da articulação externo-clavicular. Beleza? Então assim, se eu não tiver movimento nessa articulação, eu não tenho os movimentos da escápula preservados, certo? E pelo fato de ser uma articulação responsável por realizar os movimentos tanto da clavícula, e isso vai se estender para os movimentos da escápula, ou seja, vai ser responsável pelos movimentos da escápula também, a articulação externo-clavicular, ela precisa ser estável. Por isso que vocês estão vendo um monte de ligamento aí, ó, entre a clavícula e o externo, na imagem que eu coloquei para vocês. E ao mesmo tempo, ela precisa ser móvel, porque ela atinge altos graus de amplitude de movimento, principalmente quando a gente está em amplitudes maiores, que é o momento onde o nosso paciente normalmente sente dor, sente incômodo, tem dificuldade de se manter, certo? Então não é à toa que existem vários ligamentos estabilizando essa articulação, como vocês podem ver na imagem, e inclusive a gente tem um disco interarticular, na verdade, que evita com que você tenha muito cisalhamento nessa região. Ele tem a função de absorção de carga e de estabilização articular, como qualquer outro disco, como por exemplo o menisco no joelho, como por exemplo o lábio glenoidal na articulação glenumeral. Então é uma articulação que tem altos graus de amplitude de movimento, mas ela precisa ser estável ao mesmo tempo, porque ela é o principal ponto de apoio entre a escápula e o tórax. Beleza? Então, por que eu comecei com os movimentos da escápula? Porque não é coincidência o fato da clavícula realizar os mesmos movimentos que a escápula realiza. Então vamos voltar lá para os comentários de vocês. Por exemplo, o Rafa e a Isa me falaram que a escápula faz elevação e depressão. A clavícula, como vocês podem ver nessa imagem aí, ela faz elevação e depressão também. São dois movimentos que também acontecem na clavícula, assim como na escápula. A clavícula também faz protração, assim como a escápula, que seria esse movimento aqui.
E a clavícula também faz retração, assim como a escápula. E além disso, a clavícula, deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó. Minha clavícula, meu externo, vocês estão olhando o meu corpo de lado. A clavícula também roda para frente e também roda para trás. Ela também tem movimentos longitudinais no seu eixo. Então, ao invés de, além de elevar, deprimir, protrair, retrair, ela também roda no seu próprio eixo. Ou seja, a clavícula realiza todos os movimentos que a escápula realiza. Isso não é uma coincidência, beleza? Onde eu queria chegar nisso? Os movimentos que a gente imagina que são conhecidos como movimentos da escápula, eu falei isso para vocês na live anterior, a maioria de vocês foram enganados, entre aspas, na faculdade, porque aprenderam que a elevação, depressão, protração e retração são movimentos da escápula. E na verdade, a gente deveria chamar esses movimentos de movimentos da clavícula, porque o eixo de movimento da escápula é a articulação externo-clavicular, é a interação entre o externo e a clavícula. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Imagina que aqui eu tenho a minha clavícula, meu marca-texto, e aqui eu tenho a minha escápula. A minha escápula só eleva se a minha clavícula elevar. A minha escápula só volta para a posição anatômica, que é a depressão, se a minha clavícula deprimir. A minha escápula só protrai, só vai para frente, se a minha clavícula protrair. E a minha escápula só retrai, só vem para trás para voltar para a posição anatômica, se a minha clavícula retrair. Certo? Eu preciso de um movimento livre da clavícula e a escápula acompanha esse movimento. Por que eu digo que esses movimentos que a gente imagina que são movimentos da escápula, como vários de vocês me escreveram aí no início, no comentário, por que eles não são movimentos da escápula, são movimentos da clavícula? Porque o eixo de movimento é o externo com a clavícula, o que a gente chama de articulação externo-clavicular. Então, quando a clavícula sobe, o eixo de movimento está acontecendo aqui, e a minha escápula só está acompanhando o movimento. A descida desse movimento acontece aqui também. A protração, o eixo também é aqui. A retração aqui também. E a rotação longitudinal da clavícula, para frente e para trás, essa rotação aqui, ó, também acontece na articulação externo-clavicular. Onde eu quero chegar com isso? É que a gente também precisa entender quais são os movimentos da clavícula para conseguir entender os movimentos da escápula, tá? E para isso eu trouxe duas imagens aí para vocês. O que está acontecendo quando a gente faz elevação da escápula? A nossa clavícula está elevando, certo? Junto com a escápula, senão a escápula não sobe. Para que vocês entendam por que a clavícula eleva ou como que isso acontece no que a gente chama de artrocinemática, ou seja, o movimento intra-articular da articulação, toda vez que eu falar artrocinemática, eu estou dizendo o movimento que está acontecendo lá dentro da articulação. Não é um movimento puro. Então, o movimento puro da clavícula seria o quê? Elevação, depressão, protração, retração. O que seria a artrocinemática? Como que a clavícula está interagindo com o externo, aqui, certo? Para que aconteça esses movimentos. A gente chama isso de artrocinemática, tá? Então, quando a gente faz elevação da clavícula, a clavícula está rolando para cima. Então, a gente tem aqui uma bola sobre um soquete aqui. A clavícula está rolando para cima e deslizando para baixo. A gente chama isso de artrocinemática. Quando a clavícula está descendo, ela está rolando para baixo e deslizando para cima. Quando você tiver uma articulação em que você tem um osso convexo, certo? Fixo, e um osso côncavo se movimentando sobre esse convexo, o deslizamento e o rolamento, ele é para o mesmo lado. No caso da clavícula, tá? O rolamento e o deslizamento, ele sempre vai para os lados opostos. A gente chama isso de artrocinemática. Por que isso acontece? Porque o externo é côncavo, uma concavidade, e a clavícula é convexo. Então, para que essa articulação não luxe,
para que a clavícula continue rodando no seu próprio eixo, quando ela rola para cima, ela precisa também deslizar para baixo. A gente vai falar bastante sobre isso na articulação glenumeral, que a gente vai trabalhar bastante depois no tratamento para ganhar amplitude de movimento nessa articulação, tá? No caso da articulação externoclavicular, é só para vocês entenderem que quando você tem elevação da clavícula, você tem um osso convexo rolando sobre um osso côncavo. Então você tem um rolamento para cima com um deslizamento para baixo, tá? E na volta desse movimento, você tem um rolamento para baixo com um deslizamento para cima. Por que o osso está rolando para um lado e tem que deslizar para o outro? Porque se ela rolasse e deslizasse para o mesmo lado, você teria uma luxação dessa articulação. Então, para que ela continue rolando no mesmo local, certo? Rola para cima e desliza para baixo, ela vai manter o eixo de movimento. Depois, vocês fazem uma experiência aí com vocês que eu sempre faço nas aulas práticas, tá? Na verdade, ó, eu tenho uma maçã aqui, vou fazer para vocês agora. Se eu pegar essa maçã aqui, ó, ela é uma maçã falsa, tá? Não tô brincando com comida. Ela é côncava ou convexa? Muito bem, convexa. E a minha mão é côncava, certo? Se eu rolar essa maçã e deslizar para o mesmo lado, ó, ela luxa. Se eu rolar e deslizar para o mesmo lado, ela vai sair do contato com a minha mão. Ela vai fazer isso aqui, ó. E vai luxar. Ela tá rolando e deslizando para o mesmo lado. Beleza? Certo? Agora, para que essa maçã continue rolando e deslizando no mesmo ponto, eu preciso rolar para um lado e deslizar para o outro. No caso, eu estou rolando aqui para o meu lado direito e deslizando para o meu lado esquerdo. Aí a maçã se mantém aqui na região côncava. Beleza? Ó, então se rolar e deslizar para o mesmo lado, luxa. Agora, se ela rolar e deslizar para lados opostos, ela continua rolando no mesmo ponto. Beleza? Isso vai acontecer em todas as articulações que você tiver ali uma esfera rolando sobre um local côncavo, certo? A gente vai discutir bastante sobre isso no ombro. Eu não vou me ater tanto nisso na clavícula, que não fica muito prático, beleza? Mas era só para mostrar que a gente tem elevação e depressão. Se a gente olhar de cima a articulação externo-clavicular, então o externo com a clavícula, olhando de cima, você tem a retração quando a clavícula vai para trás e a protração quando a clavícula vai para frente. Tudo bem? E além disso, a gente também tem o eixo de rotação da clavícula longitudinal, beleza? A gente vai entender como isso tem relação com os movimentos da escápula. Certo? Esse é o ponto. Então, o que eu queria que vocês fixassem, não é à toa que a clavícula faz os mesmos movimentos do que a escápula, tá? E mais importante até do que isso, a escápula, ela não é responsável principal por esses movimentos. Quem é responsável pelos movimentos é a clavícula. A escápula só acompanha o movimento. Beleza? Por quê? Porque esse movimento ele é gerado na articulação externo-clavicular. Fechado? Muito bom. Além disso, a elevação e a depressão da clavícula, que a gente tinha discutido mais cedo, deixa eu pegar a foto aqui, ó. Boa, aqui. Então eu tinha falado para vocês que a escápula e a clavícula não fazem os mesmos movimentos à toa. Por quê? Toda vez que você tiver elevação da clavícula, ó, obrigatoriamente você vai ter elevação da escápula. Toda vez que você quiser fazer depressão da escápula, a clavícula vai deprimir junto, tá? O movimento de rotação para cima, que alguns de vocês falaram, que seria isso daqui, ó, que acontece quando a gente faz flexão de ombro e elevação do ombro ou abdução do ombro, é um movimento que acontece associado a esses movimentos da clavícula e também aos movimentos da escápula, tá? Quais seriam os movimentos da escápula, beleza? Quais seriam os movimentos da escápula que são puramente da escápula? Alguns que vocês não falaram, tá? O que a gente chama de rotação interna da escápula é um movimento que ninguém citou até agora.
tá? O que seria a rotação interna da escápula? Quando você tem um eixo vindo de cima da escápula, tá? Seria esse movimento aqui, ó, rotação interna, quando a borda lateral dela vem mais para frente. E rotação externa, quando a borda medial vem mais para trás. Quando que a escápula faz rotação interna e rotação externa, que é um movimento que ninguém tinha falado até agora? Quando você faz protração, lembra na aula passada, na live passada, que eu falei para vocês que a escápula ela se movimentava sobre o tórax, então você não tinha movimento assim, ela tinha que fazer um movimento de rotação. Quando você faz protração, a escápula precisa, além de fazer a abdução, que o Rafa citou aí, ela precisa fazer rotação interna também. Então essa rotação interna da escápula realmente é um movimento da escápula, não depende muito da clavícula. Como, por exemplo, a elevação, a depressão, a protração e a retração dependem, tá? E a volta desse movimento, quando a gente faz a retração da escápula, ou faz a adução, né, que o Rafa citou, você tem uma rotação externa da escápula. Você chega com a escápula próximo da outra e esse movimento não é puro de adução. Você também tem uma rotação externa associada. Beleza? Isso sim é um movimento mais puro da escápula, não depende tanto da clavícula. Assim como o outro movimento que vocês citaram, que é o que a gente chama de inclinação anterior, certo? E inclinação posterior da escápula. Inclinação anterior quando o ângulo inferior descola das costelas, inclinação posterior quando ele cola lá. Também é um movimento que é um pouco mais isolado da escápula, não depende tanto da clavícula assim, beleza? E o que o Wesley colocou aqui, ó, upward, que é a mesma coisa do que acho que a Isa colocou, que é rotação para cima. E o downward, que o Wesley colocou aí, é a mesma coisa do que a volta desse movimento, também se chama rotação para baixo. Quando que acontece rotação para cima? Quando eu faço flexão do meu ombro, elevação ou abdução. Quando eu atingo amplitudes maiores, a minha escápula tem que rodar para cima para acompanhar o movimento. E a volta desse movimento é chamado de downward, beleza? A gente chama isso de ritmo escapulotorácico. Então, quando eu levanto o meu ombro aqui, eu só consigo chegar na amplitude final de 180 graus de flexão, de elevação ou de abdução do ombro, se a minha escápula acompanhar o movimento. A minha escápula precisa acompanhar o movimento para que eu consiga atingir essas amplitudes finais. Desses 180 de amplitude que a gente tem, 60 graus tem relação com a escápula. A escápula é responsável por elevar o ombro 60 graus. E a articulação glenumeral é responsável por elevar 120 graus, beleza? A gente chama isso de ritmo escapulotorácico. Então, dos 180 total, 60 são de responsabilidade da escápula, 120 da articulação glenumeral, beleza? Mas como que isso interage entre si? De onde vem toda essa interação? Partindo do princípio de que a clavícula é a base de apoio no tórax, né, através do externo, e que a escápula vai acompanhar os movimentos da clavícula. Como que isso acontece? Beleza? Então, para que eu tenha elevação da escápula, a clavícula precisa elevar. Para que eu tenha depressão, a clavícula precisa deprimir. Para que eu tenha protração da escápula, a minha clavícula precisa ir para frente. Para que eu tenha retração da escápula, a minha clavícula precisa ir para trás, como vocês estão vendo nessa imagem aí. E para que aconteça a rotação para cima da escápula, que seria isso aqui, ó, esse movimento aqui, que vocês estão vendo na imagem maior aqui desse lado, que é quando eu elevo o meu ombro, a escápula está fazendo um movimento que a gente chama de rotação para cima ou upward, tá? Upward é uma combinação de movimentos. De quais movimentos? Então anota aí. A rotação para cima da escápula não é um movimento puro, tá? É uma combinação de movimentos. É uma combinação de movimentos para o upward de elevação da escápula, certo? Rotação
externa da escápula, beleza? E protração. Então, para que a minha escápula rode para cima, eu preciso que ela faça elevação, protração e rotação externa. Então, o upward, a rotação para cima da escápula ou báscula da escápula, como vocês quiserem chamar, é uma combinação de movimentos. Não é um movimento isolado, certo? Ou seja, se é uma combinação de elevação, de protração e de rotação externa, eu também tenho influência da clavícula na rotação para cima da escápula. Porque se a clavícula não elevar e não protrair, a escápula não faz a rotação para cima, já que a rotação para cima é uma combinação entre elevação, protração e rotação externa da escápula. Beleza? Respira aí. A rotação para baixo também é uma combinação de movimentos. É tudo ao contrário da rotação para cima. Então ela subiu, agora ela tem que voltar para a posição anatômica quando eu desço o meu braço. E também o downward ou rotação para baixo também é uma combinação de movimentos. Quais são esses movimentos? Retração, depressão e rotação interna da escápula. Então, a rotação para baixo também depende dos movimentos da clavícula, porque ela precisa deprimir e retrair, associado a um movimento puro da escápula, que é a rotação interna. Então, vou repetir de novo. Rotação para cima da escápula, elevação, protração, rotação externa. Rotação para baixo da escápula, depressão, retração e rotação interna. Beleza? Então, ó, 2 movimentos eu ensinei para vocês que vocês não falaram aí para mim, que é a rotação interna e rotação externa, tá? Esses movimentos realmente são movimentos puros da escápula, tá? E de onde vêm esses movimentos? De onde surgiram esses movimentos? De uma articulação que a gente chama de articulação acromioclavicular, que vocês estão vendo aí. A articulação acromioclavicular, então, é formada pelo acrômio e a clavícula, e a gente tem vários ligamentos para estabilizarem essa articulação, certo? No caso aí na foto, tem um que é o mais importante de todos, que é chamado de ligamento coracoclavicular. O processo coracoide se inserindo na clavícula. Beleza? O processo coracoide, saindo do processo coracoide, se inserindo na clavícula, é chamado de ligamento coracoclavicular, tá? E a gente também tem os ligamentos acromioclaviculares estabilizando essa articulação. Então, assim como a articulação externoclavicular precisa de bastante estabilidade e bastante mobilidade para ajudar a escápula a se movimentar, a articulação acromioclavicular é a principal responsável por fazer a transição do movimento da clavícula para a escápula. Lembra que eu falei que a clavícula é a principal responsável pelos movimentos da escápula? Então alguém precisa fazer com que esses movimentos que a clavícula realiza sejam transferidos para a escápula se movimentar e realizar todos esses movimentos que a gente já citou aí anteriormente. Qual é a articulação responsável por fazer isso? A articulação acromioclavicular. E ela também, assim como a esternoclavicular, tem um disco intraarticular e tem uma gama muito vasta de ligamentos estabilizando. Porque também precisa ser uma articulação estável, porque ela é um ponto de ancoragem para a escápula, para segurar todo o peso da escápula. E ela precisa ter disco, estruturas que servem para estabilizar a articulação. Como eu falei para vocês na aula anterior, lembra? Pressão é igual a força dividido pela área. Pedi até para vocês anotarem essa fórmula. Para que existe um disco intraarticular nessa articulação aí? Para aumentar a área de contato entre a clavícula e o acrômio. E diminuir pressão, diminuir sobrecarga, gerar estabilidade. Então é uma articulação que precisa ser estável para conseguir transferir os movimentos da clavícula para a escápula. Então a articulação acromioclavicular é a articulação responsável por transmitir os movimentos da clavícula para a escápula, tá bom? Como que isso acontece? De onde vem essa ideia de movimento puro e movimento associado à clavícula?
Então, como eu falei para vocês, os movimentos mais puros da escápula, que realmente podem ser chamados de movimentos escapulares, são os movimentos de rotação interna da escápula, que nunca é um movimento que vai acontecer sozinho, lembra? Ele está relacionado ao movimento de protração do ombro, a ela roda interno. E movimento de rotação externa da escápula, que é quando a gente faz a retração. Esse movimento de rotação interna e rotação externa, ele acontece na acromioclavicular, então ele pode ser considerado um movimento puro da escápula, tá? Além disso, a inclinação anterior da escápula, que seria quando ela descola das costelas, e a inclinação posterior das escápulas, quando elas colam nas costelas, é considerado também um movimento mais puro, beleza? Apesar de ter um pouquinho de relação com rotação anterior e rotação posterior da clavícula. Então, quando eu inclino anteriormente a escápula, a clavícula precisa rodar um pouquinho anteriormente. Por isso que ela tem aquela rotação longitudinal que eu falei para vocês no começo da aula, lembra? Roda no próprio eixo. Então, quando a escápula inclina anteriormente, a clavícula roda um pouquinho para frente. E quando ela inclina posteriormente, a clavícula também vai rodar um pouquinho para trás. Mas continua sendo um movimento mais da escápula do que da clavícula, apesar de ter uma relação entre os dois também. Então, rotação interna, rotação externa, inclinação anterior e inclinação posterior são movimentos mais puros da escápula, tá? E rotação para cima é a combinação daqueles três movimentos que a gente discutiu, elevação, protração e rotação externa. E a volta, que é a rotação para baixo, depressão, retração e rotação interna da escápula, certo? E por que a articulação acromioclavicular tem tudo isso tentando gerar estabilidade e diminuir pressão nessa região? Porque como ela é a principal articulação responsável por transmitir esses movimentos que a clavícula faz, de elevação, depressão, protração, etc., que são os mesmos movimentos da escápula, transferir os movimentos da clavícula para a escápula, como ela é a principal responsável por fazer isso, é uma região que tem altas cargas, tanto compressivas, mas principalmente cargas de cisalhamento. Então, de uma forma geral, mais didático, né, para vocês entenderem, uma articulação ela pode ter cargas compressivas e cargas de cisalhamento, certo? Seria mais cargas de descarga de peso e cargas de raspagem entre um osso e outro. A articulação acromioclavicular ela sofre altas taxas de cisalhamento, porque ela faz a transição desses movimentos da clavícula para os movimentos da escápula. Então não é muito raro que você observe degeneração articular dessa articulação nos seus pacientes que tenham dor no ombro. Principalmente se eles tiverem uma idade um pouquinho mais avançada, se eles tiverem uma idade um pouquinho mais evoluída. É muito comum que você tenha degeneração nessa articulação. Então não se assustem se vocês encontrarem artrose acromioclavicular no seu paciente, se vocês encontrarem processo inflamatório nessa região num paciente que você pegou um exame de imagem. Isso é até esperado ao longo da vida, porque é uma articulação que faz a transição de todos os movimentos do ombro, fazendo com que a clavícula tenha a capacidade de movimentar a escápula, ou que a clavícula seja o eixo de movimento da escápula, porque é ela que sustenta a escápula presa no tórax, já que ela fica lá livre no espaço próximo das costelas. Então não tenham receio de realizar exercício com pacientes que tenham essa característica, porque a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de tratamento, mas existem vários trabalhos que demonstram que pessoas que não têm dor no ombro, ou seja, indivíduos assintomáticos, também apresentam degeneração nessa articulação. Isso é totalmente esperado ao longo da vida, pelo fato dela ser uma articulação que faz a transição do movimento da clavícula para a escápula. Beleza? Além disso, é uma articulação que pode ser lesionada em traumas, principalmente quando o paciente cai em cima do ombro, certo? Normalmente pode acontecer em esportes ou até em acidentes mesmo. Por exemplo, no judô, o cara tomou um ippon, na hora que ele caiu em cima do acrômio. O acrômio, ele sofre uma força. Então você tem aqui, acrômio, clavícula, articulação acromioclavicular. Quando você bate o ombro no chão, o acrômio pode sofrer uma força anterior e você pode ter a luxação dessa articulação. O que seria a luxação dessa articulação? A lesão de todos esses ligamentos que vocês estão vendo aí.
Quando você tem uma lesão muito extensa desses ligamentos, por exemplo, o último grau de uma luxação acromioclavicular, é um paciente que vai evoluir para cirurgia normalmente. E ele fica com um sinal clássico que você aperta a clavícula dele, a clavícula desce e sobe. A gente chama de sinal da tecla de piano. Então existem vários graus da luxação acromioclavicular, a gente vai fazer live sobre isso quando a gente falar sobre lesões especificamente, mas o mecanismo de lesão mais comum dessa articulação traumático é queda em cima do braço, você tem uma força de inferiorização do acrômio e a clavícula luxa, tá? E voltando então para a relação entre clavícula e escápula, para ficar bem didático para vocês, é isso aqui que está acontecendo, ó. A clavícula, durante todo o tempo, ela é como se fosse uma maçaneta. Ela vai ser o ponto fixo da escápula com o nosso corpo, com o tórax, no caso com o externo. E para que a minha escápula consiga rodar para cima, ir para frente, ir para trás, eu preciso que a clavícula acompanhe esses movimentos. Porque o eixo de rotação é aí onde vocês estão vendo na imagem, no começo da clavícula, onde ela está fixa com o externo. O externo seria um quadrado aí e a clavícula está fixa ali. Esse é o eixo de rotação dos movimentos da escápula. Então, para elevação, depressão, protração, retração, rotação para cima da escápula, eu preciso ter esses movimentos da clavícula preservados, tá? E para o movimento mais funcional da escápula, que é a rotação para cima, como ela é uma combinação de vários movimentos que a clavícula está envolvida, eu vou ter a clavícula dando a capacidade da minha escápula alcançar essas amplitudes, principalmente amplitudes maiores, ao mesmo tempo em que a articulação acromioclavicular faz a transferência desses movimentos da clavícula para a escápula. Ela dá a possibilidade da escápula de trabalhar nesse ritmo que a gente já discutiu mais cedo na live, que é chamado de ritmo escápulo-torácico, beleza? Por que esse ritmo é tão importante? A escápula, ela precisa acompanhar os movimentos da articulação glenomeral para que você tenha um bom posicionamento da cabeça na glenoide. Então, se os músculos do ombro que fazem a elevação, por exemplo, supraespinal, deltoide, elevassem o ombro e a gente não tivesse a escápula acompanhando o movimento, a cabeça do húmero não iria ficar com o seu centro de rotação no centro da glenoide como deve ser. Então, isso só é possível porque a gente tem músculos na escápula, como vocês estão vendo na primeira imagem, que tem uma corda esticada. A gente tem músculos na escápula que realizam esse movimento de rotação para cima e a glenoide, que está assim inicialmente numa posição anatômica, ela não pode ficar parada e a cabeça rodando, senão você não tem o contato direto entre a cabeça e a glenoide. Você precisa ter a rotação da cabeça associada à rotação da escápula para que ela consiga acomodar a cabeça do húmero. Daí vem a importância da escápula como um osso que tem que acompanhar o movimento da cabeça do húmero para você conseguir atingir altas amplitudes de movimento, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora, 180 graus de elevação do ombro. Só que a minha escápula só vai ser responsável e só vai conseguir acompanhar e acomodar a cabeça do húmero durante todo esse movimento se a minha articulação acromioclavicular e a minha articulação externoclavicular estiverem livres, né? Qualquer falha que eu tiver nesse mecanismo aqui, ó, seja lá no começo, na articulação entre a clavícula e o externo, chamada de externoclavicular, ou seja na articulação acromioclavicular, que é a responsável por fazer a transição desse movimento entre a clavícula e a escápula, vai fazer com que a minha escápula não seja mais capaz de suportar a cabeça do húmero como ela deveria. E aí a gente começa a ter alguns problemas. Por exemplo, a área de contato entre a cabeça do húmero e a glenoide é muito maior na imagem que vocês estão vendo a escápula posicionada rodada para cima do que na imagem que vocês estão vendo a cabeça do húmero lá embaixo na glenoide. E aí a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Diminuição de área de contato entre dois ossos aumenta a pressão, aumenta a sobrecarga naquela região, o que pode levar, por exemplo, à degeneração articular, à artrose naquela região e etc. Beleza? Então assim, para vocês terem noção,
Vou até tirar a imagem aqui, que agora é importante. Para vocês terem noção do quanto que é importante discutir a reabilitação baseada nesses movimentos. Do quanto que é importante entender esses movimentos para discutir a influência da escápula nas lesões do ombro, certo? Então, eu preciso entender isso antes para conseguir depois gerar um raciocínio com vocês de tratamento, de abordagens biomecânicas e etc. em cima dessas lesões, beleza? Uma outra coisa importante, vocês perceberam que é muito complexo a biomecânica do ombro, são várias interações. Então eu resolvi dividir entre escápula e clavícula hoje. A gente discute sobre a biomecânica da articulação glenohumeral relacionada a essa biomecânica da escápula e da clavícula. Beleza? Então onde é que eu queria chegar com a discussão relacionada à articulação externo-clavicular com vocês? Um paciente que tenha, por exemplo, ficado em imobilização durante um tempo, ele pode desenvolver rigidez na articulação escápulo-torácica, certo? Principalmente diminuição desse movimento de rotação para cima da escápula, durante a elevação, flexão do ombro. E isso pode ter relação com uma rigidez na articulação externo-clavicular. Beleza? Assim como pode ter relação com fraquezas musculares na escápula. Então, principalmente para o movimento de rotação para cima, que talvez seja o mais funcional e que vai depender de todos aqueles movimentos que a gente discutiu da clavícula, de elevação, depressão, protração, retração, é importante que você avalie se essa alteração na escápula, né, nesse ritmo escapulotorácico, tem relação com fraqueza muscular, e a gente nem falou da função muscular ainda, a gente vai chegar lá, falando em biomecânica, tá? E também é importante você tentar identificar se não existe nenhum déficit na articulação externo-clavicular. Porque se você tiver uma rigidez ali, você pode ter, por exemplo, diminuição de elevação, diminuição da retração da clavícula, e isso pode influenciar sim na escápula. Mas isso é mais comum em pós-operatórios ou após fraturas, que o paciente ficou muito tempo imobilizado, tá? Não é muito comum em pacientes que tenham lesões degenerativas. Nas lesões degenerativas de ombro, a gente vai acabar discutindo um pouquinho mais sobre o funcionamento muscular mesmo dos músculos que fazem essa rotação para cima, beleza? O César perguntou aqui, então o cisalhamento da clavícula pode interferir diretamente na função da escápula? É isso aí, ô Cezão. Então, por exemplo, se você tem uma luxação acromioclavicular, que é a lesão dos ligamentos entre a clavícula e o acrômio, que eu citei para vocês, que é a lesão que a gente vai discutir no Telegram daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou discutir lá no meu grupo do Telegram. Inclusive, quem quiser entrar no grupo, o link está na minha bio, tá? Se você tem, por exemplo, uma luxação acromioclavicular, uma lesão ligamentar entre a clavícula e o acrômio desses pacientes, você pode ter uma influência no ritmo escapulotorácico também. É muito comum que esses pacientes façam shrug. Então, como você não tem a interação entre o acrômio e a clavícula perfeita, como era antes, a articulação acromioclavicular não consegue fazer a transição do movimento como ela deveria naquele momento. Então, o que ela faz? Um paciente não consegue fazer a rotação para a escápula, rotação para cima da escápula, só tem um jeito dele conseguir chegar mais alto, fazendo isso aqui, ó. Então você pode encontrar lá as adaptações do shrug num paciente que tem alguma alteração na esternoclavicular, mas principalmente na acromioclavicular, que é responsável por fazer essa transição do movimento da clavícula para a escápula. Beleza? A Andressa perguntou aqui, os pacientes têm ruptura total do supraespinoso. Após a reabilitação, não terão amplitude total? Pode acontecer sim, esse é o objetivo na verdade. Nós vamos fazer com que eles voltem a ter amplitude total. Então existe a possibilidade de um paciente desse não ter déficit, a gente vai discutir isso nas lesões de manguito. Eu vou falar só sobre lesão de manguito e aí a mais comum de todas é do supraespinal. Então pode acontecer de você conseguir compensar essa falta do supra. Normalmente a gente vai tentar compensar com os sinergistas, tá? Os músculos que fazem o mesmo movimento do que ele. Deltoide, supraespinal e etc. Beleza? O Tiagão perguntou aqui, ó.
se tratando de ângulo, pensando em força de cisalhamento, pode-se dizer que elevação lateral ou frontal, desenvolvimento, teria uma angulação de proteção? Boa pergunta, Tiagão. Vou tentar resumir ela aqui. Então assim, nessa ideia aqui que eu estou explicando para vocês, como a gente tem uma interação muito grande entre a clavícula e a escápula e a importância desses ossos para que a gente consiga alcançar amplitudes totais de elevação do ombro, o Thiago me perguntou se seria seguro realizar exercícios, por exemplo, de desenvolvimento que a gente fica trabalhando nessas amplitudes muito altas. Tá? A primeira coisa que eu queria que vocês tivessem na cabeça é: não fiquem com medo de realizar exercícios acima da linha da cabeça, beleza? Acima da linha de 90 graus do ombro. Pessoas que trabalham overhead ou realizam atividades com o ombro muito alto, sim, eles têm mais chance de desenvolver dor no ombro, mas isso é uma probabilidade. O que eu quero dizer com isso? Pode acontecer e pode não acontecer. Como que a gente vai tentar diminuir essa probabilidade? Preparando esse indivíduo para suportar essas amplitudes maiores. Então, eu realizo exercícios de desenvolvimento, de elevação com os meus pacientes, até para conseguir trabalhar os músculos que estabilizam a região, que estabilizam o húmero nessas amplitudes maiores, mas você precisa ter certeza que aquele paciente tem a capacidade de realizar esse movimento naquele momento, naquela situação, tudo bem? Então, não é proibido realizar exercícios overhead. É exatamente para isso que serve essa biomecânica toda, para isso que a gente está discutindo tudo isso. Esses ossos, essas articulações, elas foram feitas para preparar você ou para dar a capacidade que você tem de atingir essas amplitudes maiores. Só que você precisa ter certeza que aquele indivíduo que você vai expor a esse movimento, ele tem capacidade de suportar essa demanda. É sempre aí que eu bato, entendeu? Você tem que gerar adaptações articulares e musculares para que ele consiga suportar essa atividade, para que ele consiga suportar essa demanda. Então não é proibido fazer exercícios acima da linha do ombro, mas você precisa entender se a clavícula está tendo um movimento efetivo para dar a capacidade da escápula também se movimentar de forma efetiva, para que isso influencie diretamente no funcionamento dos músculos do ombro, nas amplitudes, nas mobilidades de ombro. Então a gente vai preparar o cara para atingir essas amplitudes. Então assim, como eu falo para vocês, que eu gosto sempre de traduzir essa biomecânica que é bem complexa, né? Vocês viram que eu fiquei só na clavícula e na escápula hoje porque é um conceito muito complexo. Para clínica, como que a gente transfere isso? Primeira coisa, se eu tiver um déficit de movimento, pode ter relação com a mobilidade da escápula torácica, que pode ter influência da mobilidade da externo-clavicular. Então eu tenho que avaliar tanto a clavícula quanto a escápula. Isso também pode ser um déficit de função muscular, dos músculos que realizam esses movimentos, eu também preciso saber avaliar isso. E se eu tenho um desarranjo nesse movimento, eu posso ter algumas repercussões relacionadas a isso e talvez ter que devolver essa capacidade para o meu paciente, para o meu aluno. Vocês pegaram tudo. Então esse é o ponto. Por que eu estou discutindo biomecânica aqui? Coisa que é até muito pesada e que eu confesso para vocês que eu tinha muito medo de vocês não responderem bem a essas informações, porque não é nada muito clínico, né? Nada muito do dia a dia. É biomecânica pura. Mas essa é a ideia, você pegar esses conceitos de biomecânica e tentar aplicar no seu paciente como um dos pilares da fisioterapia. Então a gente tem que esquecer um pouquinho aí das técnicas que a gente se preocupa o tempo todo para tratamento e voltar um pouco para a base, entender a base, para depois entender a aplicação dessas técnicas no momento correto, da forma correta. Então, se eu sei que a clavícula influencia na escápula e eu observo que tem um déficit de mobilidade da clavícula, aí eu vou pegar a técnica lá de mobilização articular que eu utilizo e vou utilizar para ajudar nesse déficit de mobilidade. Se eu sei que tem um déficit muscular interferindo na capacidade de amplitude de movimento do meu paciente, eu vou lá e vou trabalhar técnicas de fortalecimento com esse paciente específicas.
Então eu preciso primeiro entender o funcionamento normal dessa articulação. Sendo que o fisioterapeuta e até o Thiagão eu conheço, é um profissional de educação física, são profissionais do movimento. Cara, não tem como eu expor alguém no movimento sem entender como que esse movimento acontece. E muitas vezes a gente sai da faculdade e tal, preocupado com técnicas milagrosas para melhorar a dor e tal. E o básico, que é a base da nossa profissão, a gente não estuda, a gente não tem, que é a anatomia e biomecânica. Então vamos começar da base. Na próxima live a gente vai discutir sobre a anatomia e biomecânica da articulação glenohumeral. Pessoal, base, lembra? Anatomia, biomecânica. Vamos começar da base, entender tudo certinho, para depois a gente discutir as técnicas do tratamento e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Fechado? Fica com Deus, tamo junto. Um beijão, até mais.